Eu convido o Dr. Marcos Donato. Boa tarde. Bom, a participação nesse seminário para nós do Centro de Pesquisa, na realidade, ele tem um aspecto de um seminário e também é uma forma de celebrar um trabalho que, na realidade, se iniciou há 30 anos atrás e começou com a análise de embarcações de apoio a plataformas fixas e foi evoluindo para análise de sistemas de ancoragem, depois incluiu essa parte de simuladores e hoje é uma satisfação ver isso tudo sendo aplicado em projetos de sistemas de ancoragem, análise de portos, quer dizer, é uma gratificação muito grande. Além do próprio desenvolvimento humano, né? Porque nesse intervalo a tecnologia do tanque de provas numéricos participou na formação do próprio professor Tamburi, do professor Simons, Marcelo, que esteve aqui fazendo a apresentação ontem, do doutor Felipe, quer dizer, continua, e de diversas outras pessoas que trabalham conosco no Centro de Pesquisa, na Bacia de Santos, quer dizer, tem sido um investimento com elevado retorno. Bom, nessa apresentação de hoje, eu vou fazer um histórico, que eu acho que eu já acabei, objetivos e desafios, a solução que nós adotamos, falar sobre alguns aspectos do simulador, perspectivas de tecnologias futuras e alguns exemplos de aplicação. Uma coisa que eu vou adiantar também é que dentro da Petrobras, o cliente desse simulador que nós desenvolvemos é a Transpetro. A Transpetro, ela tem se apresentado assim, bastante eficiente como cliente, porque ela, como é que eu vou dizer, ela possui os comandantes que operam tanto nos terminais, quanto fazendo o nosso alívio de óleo. E com isso, ela cria a demanda e consegue, como é que eu vou dizer, fazer a crítica da nossa simulação e do nosso desenvolvimento para tentar fazer a simulação de ambas as formas de operação, tanto offshore quanto em terminais. Bom, alguns exemplos das operações que nós pretendemos simular utilizando o simulador. Aqui nós temos uma operação tradicional de alívio, ou seja, a gente tem algumas unidades flutuantes que elas produzem óleo e armazenam. Elas não exportam automaticamente por meio de dutos de exportação esse óleo. E esse óleo precisa ser retirado semanalmente ou de dia, alguns intervalos, às vezes até mais frequente, através dessas embarcações de alívio. Um outro tipo de operação é a transferência de carga. Tá? Quer dizer, essa é uma operação que a gente vê que a hidrodinâmica entre os corpos é interessante, mas também tem que haver uma facilidade de comunicação constante entre as diversas embarcações envolvidas nessa operação. Nessa linha de comunicação constante, a gente apresenta também a instalação da nossa BSR, que a gente chama, que é uma boia submersa que serve, que ela está... Nós temos 4 em operação, com o apoio de risers. Risers são os dutos que transportam o óleo dos poços até o FPSO que está produzindo. E, no caso
dependendo da lâmina d'água, no caso, esses boiões foram instalados por uma lâmina d'água de 2.200 metros, você tem dificuldade em fazer esses dutos de um determinado material que resista à excitação devido aos movimentos da embarcação e às condições ambientais. Então, através de você instalar esses boiões a uma distância de cerca de 250 metros da superfície, você isola os risers das ações de onda que vão provocar essa fadiga nos dutos. E você, pelo menos por enquanto, consegue uma boa operação com uma boa eficiência desses dutos. E a outra aplicação, que é o tema principal desse seminário, que é utilizado também, e na realidade atualmente é a principal utilização do simulador, é a operação em portos e terminais. Bom, qual o ambiente que a gente pretende representar aqui? É esse ambiente, né? Você vai ter uma embarcação principal, você tem um comandante, prático, timoneiro, você tem embarcações auxiliares, em que você vai ter a tripulação do rebocador, prestando suporte à embarcação. E uma coisa que não foi comentada nesse seminário até agora, é que a gente tem também o ambiente da praça de máquinas. Tá? Por que eu comentei isso nesse slide? É porque, voltando à apresentação do professor Tanuri, os simuladores eles servem para uma dupla aplicação. Em geral, nós do Centro de Pesquisa, e aqui no simulador que está instalado na USP, a gente utiliza mais na área de pesquisa, engenharia e planejamento. Ou seja, estudo de novas operações, estudo de navegação e manobrabilidade, em que o importante é reproduzir fielmente o comportamento físico na navegação. Mas a gente tem também a faceta de treinamento e capacitação, que aqui não é tão forte. Mas, por outro lado, o nosso cliente, que é a Transpetro, ele criou um ambiente da Academia Transpetro em que o foco principal é simulação e treinamento. E através de um spin-off do desenvolvimento desse simulador, os simuladores dele, que é exatamente uma cópia do simulador de passadiço instalado aqui, o que usa telas LCD, ele, além disso, ele desenvolveu um simulador de sala de controle de máquinas, que está integrado com esse simulador de passadiço. Tá? E da mesma forma, daqui tem simulador part-task para funcionar em conjunto com o Fuel Mission, e tem simuladores, vamos dizer, de capacidade reduzida, mas visando mais também a parte de treinamento. Uma coisa interessante, conversando com o pessoal da Transpetro, eu soube que atualmente a gente está tendo também uma participação dos colegas da Marinha na utilização desse simulador. E isso é uma coisa muito positiva, que a gente já vinha buscando há algum tempo, mas eu acredito que até agora o simulador não estava tão amadurecido, e agora ele já está nesse nível. E a gente acha que essa colaboração é muito boa, porque a Marinha é responsável pela autoridade marítima, pela certificação da tripulação, e ela, estando mais junto do desenvolvimento dos simuladores, a gente pode ter esse retorno mais rápido, de forma a, como que eu vou dizer, conseguir um simulador de melhor desempenho mais rapidamente. Bom, existem 3 componentes para a qualidade da imersão do simulador naval. Um, que é mais até no simulador de engenharia, que depende da hidrodinâmica do navio, dos modelos matemáticos desenvolvidos, e que se baseia no realismo da resposta das embarcações. Os outros 2, na realidade, eles fazem mais parte a forma como os participantes das operações desenvolvidas no simulador vão reagir, que se refere
ao realismo do cenário externo, ou seja, o sistema de visualização instalado, e o realismo do ambiente de trabalho. Com isso, a gente não quer dizer que a gente vai enganar os tripulantes e eles acharem que eles estão num ambiente de um navio de verdade. É lógico, todo mundo sabe que aquilo é um simulador. Mas, quanto mais próximo possível você consiga se sentir no ambiente de uma operação naval, mais, vamos dizer, mais adrenalina, mais envolvimento vai estar envolvido nessa simulação. E os resultados vão ser o que a gente quer, tanto para o treinamento quanto para a engenharia. Foi comentado aqui na apresentação de ontem o problema do tempo de resposta dos práticos, que é muito reduzido. E é um ambiente sob tensão. Se, na realidade, a gente não conseguir esse envolvimento e a pessoa der a resposta num ambiente, tipo, tranquilo, que eu posso errar, não vai ter problema, não vai ter consequência nenhuma, o objetivo não vai estar sendo alcançado. Então, essa é uma das importâncias de o realismo, tanto no ambiente de trabalho, quanto, dentro do possível, do cenário externo. Bom, vou falar agora dos desafios de pesquisa e desenvolvimento, modelo matemático. A gente tem os modelos matemáticos desenvolvidos por simuladores de manobras. Tá? A gente utiliza para isso teorias básicas de mecânica e hidrodinâmica, técnicas de implementação computacional. Por exemplo, como eu tinha falado, esses simuladores, eles se originaram em programas que foram desenvolvidos anteriormente ao início da pesquisa em simulação. O que diferencia eles muito? Esses programas, eles são, tipo, como eu acho, são tantas apresentações, eu acho que foi a do professor Tanuri, que ele comentou do fast time e que as manobras são pré-agendadas. Quando a gente usa um desses simuladores, vamos dizer, pré-agendados, você consegue até incluir alguns acidentes que possam ocorrer, tipo rompimento de uma linha, no caso dos sistemas ancoragem, ou mau funcionamento de um sistema de posicionamento dinâmico, mas você não consegue alterar o ritmo de, vamos dizer, de como a simulação está ocorrendo em tempo real. Ou seja, eu não tenho controle de embarcação. Eu crio determinados parâmetros, submeto aquilo no computador e depois eu vou ter o resultado. Quais são as vantagens disso? Por eu não estar trabalhando em tempo real, eu consigo que os meus modelos sejam matematicamente mais sofisticados, porque eles podem levar mais tempo do que a operação na realidade levaria. E, por outro lado, eu não tenho aceleração em tempo real, não tenho essa possibilidade. No simulador de manobras, ele é muito interessante no sentido que ele permite que a gente leve em conta a interação humana, mas, por outro lado, esses modelos matemáticos, eles têm que ser preparados para, ao mesmo tempo que eles sejam realistas, eles consigam fornecer uma resposta extremamente rápida. Porque não adianta você fazer a simulação e o simulador engasgar lá na hora de você representar a tua operação. Além disso, nesses modelos matemáticos, a gente usa experimentos em escala reduzida ou provas de mar para poder calibrar esses métodos aproximados ou as próprias equações, as próprias modelações que a gente tem. E, além disso, a gente tem que saber que, apesar das nossas teorias de mecânica, hidrodinâmica, implementação computacional e os próprios comparações e validações com experimentos e provas do mar,
quem dá a palavra final vai ser a realidade, ou seja, o que vai ser observado na natureza. E, nesse ponto de estar submetido ao que é observado na natureza, é muito importante a experiência dos práticos e dos comandantes. Porque, por exemplo, um exemplo simples, se você vai para um determinado porto, fazer uma determinada simulação, você pode já ter calibrado todo o teu modelo matemático de vento, correnteza, tudo isso, para lâmina d'água, para aquela região que você está operando. Mas você vai ter várias aproximações. Por exemplo, você vai estar numa lâmina d'água média, que são limitações que você tem nos seus experimentos. E o prático, ou o comandante, é que vai ter a resposta final, se ele já opera naquele terminal há bastante tempo. Ó, o meu navio, na realidade, ele não responde tão rápido, ele responde mais rápido do que isso. E dessa forma, a gente consegue fazer ajustes em curvas de resistência à correnteza, resistência a vento, consegue variar uma correnteza, agora está melhor, agora está pior. E dessa forma, esse ajuste fino, ele nunca vai ser realizado somente baseado em experimentos, tá? Precisa também da experiência humana. Bom, isso daí é mais ou menos o que eu acabei de explicar, mostrando os simuladores de NACIM, TPM e outros, e os simuladores operam em tempo real. De NACIM e TPM são aqueles sistemas que eu falei que eram submetidos. Diversas linhas de pesquisa nós já desenvolvemos com a USP e com outras universidades, e os resultados muitas vezes voltaram aqui para a USP. Desenvolvemos com a própria Universidade de São Paulo em cooperação com universidades do exterior, tá, dos Estados Unidos, o pessoal do MARI. E temos, como eu falei, a base é a experiência adquirida através do desenvolvimento experimental, e cada vez mais na Petrobras a gente tem investido na parte de monitoração de escala real, ou seja, obter dados em navios que estão operando para poder fazer esse choque de realidade, ou seja, comparar o que a gente previu com o que está efetivamente sendo medido. Bom, aí, na parte dinâmica, a gente acaba seguindo a segunda lei de Newton, até agora tem dado certo, e levando em consideração todos os coeficientes hidrodinâmicos, massa adicional, você tem efeitos que são devido à onda, efeitos devido à velocidade de avanço do navio, mas você vai ter que a massa da desaceleração vai ser igual a umas forças externas, e as forças externas que a gente tem, às vezes, alguma dificuldade de calcular, ou que a gente tem investido bastante, são as devidas aos agentes ambientais. Aqui seriam coeficientes de ventos típicos, na realidade aqui de um rebocador offshore, mais que Handley, tá? E você teria, em função da incidência do vento, os coeficientes em X, e Y e V, que seriam os coeficientes adimensionais dessa força de vento. Tá? E esse último coeficiente é o momento em torno do eixo Z. Tá? Além disso, uma das formas de obter esses coeficientes é através de túneis de vento. Aqui, no caso, o modelo não é o do rebocador, tá? É de uma outra unidade. Ou então, através da simulação, através de CFD. Tá? Isso é outro desenvolvimento que eu tive, como se diz, a satisfação de acompanhar, que
no início dos anos 2000, a gente começou a tentar obter esses coeficientes utilizando técnicas de Computational Fluid Dynamics. E os resultados eram muito ruins. E, na realidade, o problema maior era a nossa capacidade computacional. Conforme os modelos e as técnicas numéricas também foram se desenvolvendo e as malhas mais refinadas, o tempo de resposta mais razoável, os resultados atualmente são extremamente bons. Bom, em ondas a gente tem vários tipos de excitação. Forças de primeira ordem, que são aquelas forças devido à ação direta das ondas. Forças de deriva média e lenta, que são as de segunda ordem, que já são forças que vão ser devidas à interação entre pares de onda, ou então forças que vão ser devido a efeitos constantes ao longo do tempo, que é o que a gente chama de deriva média, tá? Que seria como se fosse a força de deriva, de empurrar devido à ação de ondas. E a gente tem vários métodos numéricos para calcular essas forças. Tem o método de Rankine, que foi desenvolvido pelo Philippe Rogeri e pelo Vattai, e que já está dando alguns resultados bons aqui nos últimos tempos. Isso é outra pesquisa interessante também, porque a gente tem tentado desenvolver esse tipo de ferramenta, não sei, durante pelo menos os últimos 15 anos, mas agora com o Rogeri e o Vattai a gente conseguiu bons resultados e o programa está funcionando bem. E a gente tem outras alternativas, que seria o próprio Vanit, que é um programa que a gente usa mais no nosso dia a dia para a simulação dessas forças ambientais, de ondas. Bom, a parte de força de correnteza e manobra, da mesma forma, os coeficientes de correnteza são obtidos de forma experimental ou através de CFD, e, ao mesmo tempo, a gente tem diversas abordagens para o cálculo do efeito dessas forças de correnteza, tá? Para poder levar em consideração, por exemplo, quando você entra em locais com correnteza variável, coisa assim, e como que essas teorias de forças de correnteza vão ser incorporadas nos modelos. Tá? Isso foi muito estudado quando a gente começou a fazer o projeto de sistemas turret, porque a correnteza é fundamental para você conseguir chegar ao ângulo de equilíbrio em que o turret vai operar, porque ele é um navio que ele varia o aprovamento dele em função das condições ambientais. Bom, aí tem outros efeitos que são levados em consideração. Você vai ter um aumento de forças laterais e maior resistência devido ao efeito de águas rasas, tá? Você tem aumento de massa adicional, você tem também as forças de segunda ordem, que são as forças de deriva em onda. Se tiver efeito de onda, elas também são amplificadas. Você pode ter, dependendo da aproximação que a embarcação esteja, você pode ter o efeito de ondas refletidas na margem ou coisa parecida. E outras pesquisas que são também desenvolvidas, por exemplo, uma coisa é a interação entre o que a gente chama de passing ships, quer dizer, navios quando estão, ou um navio ultrapassando o outro, quando você tem uma situação de porto, que os navios estão dispostos ao longo do porto e ancorados, e você vai ter um outro navio, por exemplo, que nem a gente viu nessas apresentações, que precisam passar com determinada velocidade e vão gerar distúrbios na superfície líquida que podem até causar o dano nesse sistema de ancoragem dos outros navios.
Bom, sistema de posicionamento dinâmico também, a gente precisa fazer a simulação dos navios de apoio e dos aliviadores que usam o sistema de posicionamento dinâmico, e a gente pode ver que, mesmo nos ensaios, esses propulsores foram sendo incorporados. Tá? Esse slide do sistema DP é outro slide que para a gente entrar em todos os detalhes, levaria bastante tempo, tá? Discutir os propulsores, a forma de filtragem de todas essas forças que vão chegar para você especificar as forças que você vai pedir para os propulsores, o teu sistema de alocação que vai pegar a distribuição ótima de forças de propulsores e todos esses problemas. E dentro desse simulador que está aqui na USP, a gente adquiriu um sistema da Kongsberg. A Kongsberg é a, vamos dizer, fabricante norueguesa que disponibilizou, desenvolveu 90% dos sistemas de posicionamento dinâmico disponíveis ao longo do mundo. E os aliviadores, a Alves, Stavanger, a Barcaça DGL-1, alguns PSVs, todos eles utilizam esse sistema da Kongsberg. Então a gente, como que se diz, alugou esse sistema da Kongsberg com a configuração dessas embarcações, e quando a gente simula no simulador, a gente tem exatamente a resposta que o sistema da Kongsberg dá no navio real, para diminuir ao máximo as incertezas que a gente tem nessas simulações. Bom, eu vou adiantar um pouco mais rápido, porque eu estou um pouco atrasado. A gente tem também diversos modelos para rebocadores, elementos de amarração, que são defensas e cabos, e, como eu tinha falado, experimentos e provas de mar entram muito a parte de experimentos e a parte de experiência dos práticos e dos comandantes. E aí são várias fotos de ensaios que já foram realizados em túneis de vento, tanques de onda, cavitação para ver o desempenho dos propulsores, modelagem de estações, comparação de movimentos de, por exemplo, nesse caso da elíptica, com movimento vertical, com respostas do calibrador hidrodinâmico. E, da mesma forma, para ver os coeficientes de manobra e os modelos que nós estamos usando, nós temos as manobras de giro, que podem ser feitas tanto em laboratório como em mar real, em testes mar, e validações em escala real. Tá? Aí é um sistema de alívio na única plataforma que a gente tem do tipo monocoluna, que é Piranema, que opera na Sergipe. Bom, aqui são os diversos terminais, tá? E as operações que são estudadas na Petrobras. Esse tipo de operação, em geral, é conduzido pelo abastecimento. Tá? A gente tem um comandante câmara que, em geral, é responsável por esse tipo de operação. E aí nós temos algumas análises que foram realizadas, SWAT, Porto Pecém, Rio de Janeiro, e aqui apresentadas. Sobre a parte de imersão em realidade visual, eu comentei que eu tinha comentado, e a gente, desde o início, teria duas abordagens, um utilizando telas e outro utilizando projeção. Eu, na realidade, insisti um pouco para a gente pesquisar essa tecnologia de projeção, que eu achava mais interessante. No início a gente tinha dúvida se ao final desse projeto a gente ia focar mais em tela ou partir de projeção. É um projeto de desenvolvimento simulador, então a gente tem sempre a abertura para fazer tentativas de desenvolver as soluções que forem dando certo. E acabou que a projeção funcionou. Você tem vantagens e desvantagens, e o professor Tamuri acabou achando que a melhor solução seria ter ambas as abordagens. Então agora a gente tem um simulador de tela e um simulador de projeção. O tela tem a vantagem
maior brilho e contraste, melhor resolução, principalmente na parte de operações. Às vezes a gente quer fazer alguma simulação de uma operação ocorrendo à noite e o de tela aí é bem superior, porque na projeção a noite fica mal representada, fica tudo cinzento e fica assim, meio como se tivesse apagado a luz, né? Não a sensação de noite mesmo. Aí as características do simulador, tem uma distância de 6 metros, após o pessoal que faz pesquisa na parte de visualização trabalhar, se chegou à conclusão que poderia usar projetores de relativamente baixo custo, tanto que os outros projetores normalmente são um custo muito mais elevado, e se chegou à conclusão que a vantagem prática seria muito pequena. E além disso, outra pesquisa que acabou sendo feita aqui na USP foi a parte de você compatibilizar, quer dizer, você fazer o blend entre as imagens dos projetores que estão adjacentes. Isso era uma coisa que você tem firmas que são de visualização, que são especializadas em fazer esse tipo de arranjo. Que eu saiba, todas elas são do exterior. E o custo disso, que a gente já estava prevendo para o projeto, é extremamente alto. Ia ser todas acima de $100 mil. E acabou que todo o sistema foi desenvolvido aqui dentro e com muito bons resultados. Bom, tudo que eu falei se aplica para simulação de um navio, mas na realidade aqui a gente tem a simulação de vários navios operando um na presença do outro. Então existem vários simuladores e você pode ter a presença de passadiço e simuladores que seriam teste. E além disso você tem a sala de debriefing, que seria onde se situa vamos dizer, o deus da operação. Você pode alterar o estado de mar, os ventos, a correnteza, e você vai ter todo o resumo do que está acontecendo e quais são as respostas das pessoas e dos navios envolvidos. E, além disso, você tem os simuladores falando entre si e falando também com equipamentos externos reais, através daqueles protocolos NEMEA, e você tem, por exemplo, conversando com Conquer, com diversos equipamentos que você queira tornar a sua simulação mais realista. Tá? E aí, temos diversas simulações já realizadas. Eu estou apenas para ver a proposta de desenvolvimentos futuros, eu estou relembrando o realismo, tá? Da resposta às embarcações, o cenário externo e o ambiente de trabalho. Então, conforme o tempo vai passando e a gente vai aprimorando o simulador, a tendência é ter um maior realismo físico e um maior realismo visual. Então, existe uma previsão que nós temos atualmente de tentar novas tecnologias para sempre ver o que vai dar a melhor resposta na parte de melhorar esse realismo. E aí o que acontece? Em realismo físico, a tendência, como eu já tinha falado, é implementar cada vez mais a participação e a utilização de técnicas de CFD. E eu vou passar rápido por isso, por causa do tempo, mas a gente vê que várias pesquisas numéricas, utilizando sistemas paralelos, que a gente já usa, mas utilizando também auxílio de GPU, paralelismo usando placas GPU, você consegue um ganho de eficiência grande. Tá? E no parte de realismo visual, a tendência atual é você trazer os projetores para, na realidade, a cabeça de cada pessoa. Ou seja, você vai trazer, em vez da gente ter as telas de LCD e as projeções, você ter câmera
direto na face das pessoas. Tá? Um problema inicial que tem é que se você simplesmente colocar a câmera, você na realidade vai estar terminando com o nosso princípio de simulador. Porque você vai ter um excelente cenário externo, uma boa resposta das embarcações, mas você na realidade está com um videogame, você não está com as pessoas interagindo entre elas. E a solução para isso é você incorporar videocâmeras. Dessa forma, você, ao mesmo tempo que está gerando as cenas, você mantém a participação com o ambiente externo. E dessa forma, por exemplo, você tem uso de realidade aumentada na navegação, em que o comandante, o prático, podem colocar óculos que indiquem soluções para a navegação, principalmente se as condições ambientais não estiverem favoráveis. E você tem um realismo aumentado no uso da realidade aumentada no uso de simulação. Ou seja, em vez da gente ter os LCDs ou as projeções, você vai ter uma tela verde e cada participante com a sua câmera vai ver, vai ter na realidade a visão da posição que ele está em relação ao mundo externo, de uma forma mais realista do que o próprio LCD e do que a própria projeção, porque você vai ter a paralaxe perfeita. Bom, minha última parte são as aplicações. Tá? Temos diversos exemplos que eu não vou entrar em detalhes de aplicações portuárias e também estudos de bacias, como já foi apresentado aqui. Tá? Além disso, temos estudos sobre o alojamento de locadores. Uma coisa interessante é a comparação de ao mesmo tempo que eu escutei as apresentações sobre os desempenhos de locadores, eu estava pensando, e aqui eu vou passar rápido, já tenho a parte de navios passando, e algumas alterações que a gente utilizou na prática, tipo, isso daqui é uma otimização do setor de alívio. Isso é o setor em que o navio de alívio pode operar, ou seja, o verde é que pode realizar o alívio, o amarelo ele tem que ficar em atenção, o vermelho desqualificar. E a gente, dependendo das condições operacionais que esteja acontecendo, eu vou só passar para cá, isso pode causar uma grande diferença. Ou seja, se você tenta manter uma embarcação alinhada, a gente pode fazer todos os propulsores do sistema DP dessa embarcação, ela não vai conseguir se manter muito tempo, porque você está numa taxa de utilização perto do máximo durante um tempo muito grande. E conforme você pega você deixa que as condições ambientais te levem, você vá procurando uma posição que minimiza essas condições ambientais, a tua carga do sistema de posicionamento fica bem razoável. E baseado nesses estudos, nessas simulações que a gente tem feito, é que a gente tem conseguido aumentar esse setor de alívio. Não vou entrar em detalhes sobre isso, não tem tempo. E aqui mostrando também o movimento de roll, que você, se for seguir toda a operação padrão original, você vai ter um movimento alto, e conforme você vai caminhando para um acroamento mais favorável, você fica para o navio de alívio também pode estar melhor. Mas o perigo disso é você estar numa condição em que você esteja muito próximo da embarcação ou numa direção não muito fácil de você realizar uma manobra de fuga, por exemplo, no caso do drive-off do navio aviador. É isso que a gente estava simulando aqui. Essa operação de drive-off, utilizando os thrusters, usando apenas o MCP e o M, e analisando quais eram as opções do navio aviador para validar isso. Bom, isso
Isso é mais ou menos o que eu podia apresentar. E esse é um cenário da Baía de Marabá, também realizado pelo São Salvador. E aqui são os clientes da Transfer e do Bolsonaro. Obrigado.